acima hoje de R$ 12.202,12. Esse grupo hipersuficiente, se a gente trabalhar a questão de redução de jornada e salário dele até 25%, também pode ser em acordo individual. Se a gente trabalhar a suspensão do contrato de trabalho dele, não pago nada, e aí essa pessoa vai ser a mais impactada, porque ela vai receber aquele limite de seguro-desemprego, a suspensão do contrato. O contrato dela é individual. Quando a gente olha aquele pessoal do meio, de 3.135 até esse hipersuficiente, de 12.212,12, a redução de jornada e a suspensão do contrato já tem algumas outras tratativas diferentes. Esse miolo é o que trouxe na redação primeira da 936 mais cautela. Porque se a gente reduz o salário dele em 25%, que é o quadro aqui que nós trouxemos, a gente pode fazer em acordo individual. Quando eu começo a subir essa redução de salário na alíquota de 50% ou de 70%, o acordo é coletivo. E aí aqui a gente tem nesse nosso quadrinho esses redutores. Nós colocamos, né, então a primeira medida, se é redução de salários, o percentual da redução dessa jornada, e aí veja, nós estamos usando uma expressão que eu gostaria de corrigir. A MP não fala em redução propriamente de salário. A redução de salário é uma consequência. A MP ela fala em redução de jornada. Isso, tanto que a MP expressa... O salário hora deve ser mantido, né? Isso, que é um desafio, tá? Um dos nossos clientes até falou, Ismênia, mas se eu reduzo a jornada em 25%, eu estava com 220, eu reduzo para 25%, eu chego em 165 horas. Se eu fizesse esse mesmo racional por hora-dia, de 8 para 25%, eu chegaria em 6 horas. Então, eu tenho que considerar 165 horas mês, 180, isso a gente tem que olhar peculiarmente cada atividade, como que essa jornada individual vai se estabelecer, jornada diária, jornada mês, porque esse impacto no salário fatalmente vai acontecer. Eu reduzo a jornada, mantenho o valor hora salário e aplico dentro do novo formato de jornada. Tem aqui os prazos. A redução de jornada, ela só pode acontecer por até 90 dias. A MP, como nós vamos ver no slide seguinte, mas só fazendo um contraponto, quando ela fala da suspensão do contrato de trabalho, é aquela que se assemelha às férias, a pessoa não faz nada, eu posso ter em até 60 dias e eu posso fracionar esse período em 2 períodos de 30, por exemplo. E ela não traz a mesma previsão na redução de jornada. Isso. Então, teoricamente, né, Lúcia, a gente poderia pensar, se a MP não fala que eu posso prorrogar, que eu posso fracionar, se ela não impede, então eu posso. Nossa recomendação, não façam. Vamos seguir dentro do prazo máximo de até 90 dias, mas sem fazer essas prorrogações, porque essa é uma MP muito delicada, de um estado de absoluta caráter excepcional, e tem muita discussão jurídica em cima dela. É uma medida provisória nova, com uma redação intrincada, e tudo que fugir muito ali do traduzido na lei fica mais complicado. Aí a gente tem uma coluna dos salários, né, Lute? Isso, e é importante falar nesse ponto, doutora, que é o seguinte, a legislação, por mais que ela não traga que pode ser prorrogado, que pode ter fracionado, né, a questão da redução da jornada, mas ela traz a possibilidade de suspensão daquele acordo, né? Então, ou seja, se eu faço um acordo para 90 dias e quando chegar na contagem de 60 dias eu resolvo suspender aquele acordo, eu suspendo naturalmente, não tem problema, né? Só deve se avisar com 2 dias de antecedência, né? Tipo, se eu avisei hoje, ele vai realmente ter validade depois de 2 dias, né? O desafio é a gente ter a condição de ter os contatos dos trabalhadores atualizados, né? Para facilitar essa tratativa, tanto da negociação do acordo, como também de eventual suspensão. Queira Deus que todas as empresas consigam se recuperar com alguma agilidade e possam suspender, retirar, interromper e cancelar esses acordos tão gravosos no meio tempo. Só um apontamento também, Lute, quando a gente olha para essas pessoas com salário acima de 12.202,12, não é só dinheiro. A gente, quando olha a figura da CLT do hipersuficiente, o valor do salário
mais a questão da contribuição acadêmica, né, da formação acadêmica, tem que ter nível superior. É a figura do artigo 444 da CLT, o hipersuficiente, tá? E aí, a AMP, então, ela se estabelece em, posso reduzir jornada e com o consequente impacto em salário? Pode, só que com acordo individual ou coletivo, que é o que a gente vai descer um pouco mais no detalhe quando falarmos do Lewandowski na decisão dele da semana passada. Isso. Então, isso daqui, gente, é uma tabelinha um pouco complexa, né? Que a gente vai encaminhar, vai disponibilizar novamente para vocês, tá? Eu acho que a gente pode seguir, né, doutora? Concorda? Pode. O próximo quadro é a tabelinha também da suspensão, tá? A suspensão do contrato, ela pode ocorrer, a gente tem duas particularidades, né? Uma que são empresas com receita bruta até 4 milhões e 800 mil auferidos no ano de 2019, tá? A doutora falou que, independente de qual seja o faturamento dessa empresa, esse contrato de suspensão pode ser até de 60 dias e ele pode ser fracionado em 2 períodos de 30, tá? O pagamento pela empresa, quando se tem o faturamento até 4 milhões e 800 mil, quando se teve, aliás, né, no ano de 2019, a empresa não paga nada, tá? Quando se teve o faturamento superior a esse indicado, a empresa paga 30% a título de ajuda indenizatória. Não, como é que é? Ajuda indenizatória. Compensatória. Ajuda compensatória. Compensatória mensal. Ajuda compensatória mensal, tá? Essa ajuda, a própria legislação já traz que ela é isenta de tributação, né? Ela traz a natureza indenizatória dela, né? Então é isso. Quem arca com os outros 70% seria o governo, né? A gente vai entrar nessa parte do cálculo daqui a pouquinho, tá? Então a gente vai explicar melhor como é que é feito isso. É 70% do salário que o governo vai pagar, não é? Tá? Então aqui ele traz também algumas ponderações quanto ao acordo individual, o acordo coletivo, né? E um ponto que é muito importante da gente deixar aqui destacado, gente, é que tanto na suspensão quanto na redução existe uma garantia de emprego prevista na medida provisória, tá? E essa garantia, a gente vai falar um pouco mais à frente também dela, ela é pelo período do acordo, né? E mais igual período posterior ao acordo. Então, se eu fiz um acordo de 30 dias, ele tem a garantia de emprego durante 60. 30 dias do acordo e 30 dias depois do acordo, tá? Vamos lá. Aqui, a senhora quer falar mais alguma coisa, doutora? A minha preocupação, Lute, com relação à suspensão, é que a gente tem que tomar cuidado com benefícios. Quando a gente olha para a redução de jornada de trabalho e o reflexo no salário, eu naturalmente vou ter a adequação dos benefícios à nova jornada. Então, vamos pensar. O meu trabalhador, ele atua 9 horas por dia, desconta 1 hora de almoço. Se eu faço a redução de 25%, essa jornada dia passa a 6 horas. Então, eu saio, a depender da minha convenção coletiva, daquele valor cheio de vale-refeição, né, do que eu como diariamente, para aquele valor adequado a 6 horas de trabalho. Porque 6 horas de trabalho eu não tenho 1 hora de intervalo para descanso e alimentação. Eu tenho pelo menos 15 minutos, que as empresas normalmente praticam 20 minutos, às vezes meia hora, para a pessoa comer alguma coisa. Muito bem. Eu posso adequar esse valor de vale, porque ele deixa de ter a conotação de uma alimentação principal e passa a ser apenas um lanche, alguma coisa mais amena. Algumas convenções permitem isso, outras não. É necessário analisar caso a caso. Vale transporte. Quando eu faço a redução de jornada, eu tenho que pagar o vale transporte. Algumas empresas que venham a optar por uma redução de jornada muito forte,
como aquela faixa de 70%, essa empresa me parece, e eu não vejo impedimento, que ao invés do empregado fazer a jornada dele usual de segunda a sexta, segunda a sábado, com um redutor de 70%, que se ajuste essa jornada para que ele vá alguns dias na semana, observada também aquela orientação de flexibilização de hora de entrada e saída, para que ele não alcance os picos de transporte público. Isso. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma economia indireta, porque eu deixo de pagar todo aquele valor dentro de uma rotina de trabalho diária de vale transporte. E tenho uma redução incidental do vale-refeição como uma condição natural da redução da jornada, a depender da convenção coletiva. Quando eu olho para a suspensão do contrato de trabalho para fins de benefício, a gente tem um problema um pouco mais forte. A medida porque provisória, aí a legislação é clara, né? Ela diz que não pode suspender, né, Lute? Só o vale-transporte, como ele tem uma lei própria que diz que o vale-transporte é especificamente para custear o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, transporte público, né, transporte urbano, então faz sentido na suspensão retirar o vale-transporte e, por certo, o desconto de 6% no salário do empregado, na remuneração. Mas os outros benefícios todos prevalecem. Tá bom. Passando, vamos seguir adiante. O pagamento aqui, gente. Beleza. Optamos por reduzir a jornada de um funcionário, tá? Quem vai pagar isso, né? Como que isso será pago? Vou reduzir em 25% a jornada do meu funcionário, tá? O cálculo é feito, no caso, o governo pagará esses 25% que você está reduzindo, né? Porém, em cima de um cálculo que é feito o seguro-desemprego, tá? O seguro-desemprego não é o valor do salário do colaborador. Ele tem um teto que é de R$ 1.813, né? E ele é feito uma média dos últimos 3 meses, tá? E paga-se um percentual em cima daquela média. Em geral, é 80%, mas não necessariamente é assim, porque tem uma faixa salarial que tem um cálculo um pouquinho diferenciado, né? Não vamos tentar não entrar muito nisso. Mas vamos lá, para uma redução de 25% de salário, considerando que a média que eu apurei lá é de R$ 1.500, tá? O valor encontrado do seguro é 80% desse valor, de 1.500. Então, ou seja, se o governo fosse pagar o seguro-desemprego para aquele funcionário, ele pagaria R$ 1.200 de seguro-desemprego e não 1.500. O que o governo vai completar para esse funcionário a título de benefício emergencial? R$ 300, que é o equivalente aos 25% do valor encontrado. Tá bom? Isso daí é essa forma que vai ser pago a diferença. Eu quis suspender o contrato. Suspender o contrato é empresa com faturamento menor do que 4.800.000. O governo vai pagar 100% da média apurada para o seguro-desemprego. Tá? Lute, eu não sou... a minha empresa faturou mais do que 4.800.000. O governo vai pagar 70% da média apurada a título de seguro-desemprego. Aí os 30% eu pago em cima da média apurada? Não. Aí a gente vai entrar um pouquinho nisso agora, tá bom? Os 30% vocês vão pagar sobre a remuneração, né? Indicamos que seja sobre a remuneração, né, doutora? Eu acho que é o próximo slide que a gente traz isso. É o próximo slide, né? Então, o que acontece? Eu acho que nesse caso eu gostaria que a senhora falasse, doutora Ismênia. Pois não. Então, a gente coloca de novo o ponto de atenção, a manutenção do salário hora, porque isso é expresso e é muito importante que vocês observem. Quando a gente olha o comissionista, a gente tem a figura do comissionista puro, que é aquele que não ganha, se não performar, não ganha nada. Mas a gente tem a figura do comissionista misto, que costuma acontecer muito no comércio. Então, eu garanto um salário mínimo e um adicional de comissão, conforme a performance do empregado. Isso é o mais corriqueiro. E as convenções coletivas, elas regulam também essas formas, mas juridicamente existe o comissionista puro, o comissionista misto. E tem a condição da remuneração variável. Então, imagine que o meu empregado ele não tem propriamente uma comissão. Eu pago para ele
um X% ao mês, se a equipe atinge uma meta, a depender de como acontece a performance daquele indivíduo ou daquele setor. Toda vez que a gente olha a medida provisória, ela sempre se reporta a salário, salário, salário. E aí eu preciso entrar num tecnicismo bem leve com vocês, que o nosso enfoque aqui é ser gerencial e não técnico. Mas o salário é o salário base, aquele salário que vem na primeira linha do Olerite. Tudo aquilo que entra, que também tem natureza remuneratória, uma hora extra, a remuneração variável, a gorjeta, teoricamente, essas parcelas, para fins de aplicação da MP 936, não entrariam nessa conta de uma média de valores para quem tem essa remuneração variável. Nós estamos recomendando, por uma medida de cautela, que as empresas façam os dois cenários antes de partir para as negociações, considerando as reduções com base no salário base, que faz sentido, no caso do comissionista misto ou puro, necessariamente englobando esses valores variáveis, porque isso faz parte do equilíbrio financeiro do mês a mês desses empregados. E isso eu também estenderia para aqueles que recebem gorjeta, que normalmente em restaurante, em estabelecimentos de alimentação em geral, a gorjeta, ela alcança uma parte, às vezes até 50% a mais do salário base. Então, é recomendável que seja considerado, para quando vocês forem fazer o planejamento de vocês, se considerar essas parcelas. E a remuneração variável, façam a nossa recomendação, 2 cenários, considerando apenas o salário base do empregado, a primeira linha do Olerite, e considerando uma simulação com a somatória dos dois, para que você também tenha o menor impacto possível na vida desse empregado. Ismênia, mas como é que eu vou considerar a remuneração variável, a comissão e a gorjeta se o meu estabelecimento está fechado? É um perde-perde, é um ganha-ganha para os dois lados. Por isso que é sempre bom o empresário fazer a estimativa desses valores para quando for negociar ou com o seu empregado ou com o sindicato. Mas a medida provisória nos dá um respaldo, fora a questão do comissionista, para que a gente considere a figura do salário, a primeira linha do Olerite. E o ponto de atenção também que nós trouxemos aqui nesse slide é a questão de comunicação. Lembrem, o empregador precisa conversar com o seu empregado com antecedência de 2 dias sob a tentativa de redução de jornada e, consequentemente, salários e suspensão. Não é uma imposição. Não é unilateral, né? Tem que ter uma não é unilateral. Tem que ter uma concordância. Alguém aqui no chat fez uma pergunta que eu acho que é pertinente responder aqui. Essa resposta pode ser online? No momento que nós estamos, deve ser. Posso usar e-mail? E-mail é uma boa alternativa. Posso usar o WhatsApp? É uma alternativa mediana pela dificuldade de prova, do printar tela. A pessoa às vezes pode responder por áudio. Se a pessoa responder por escrito, fica mais confortável. E aí você exporta TXT, printa as telas e guarda aquilo no prontuário do empregado para você ter uma maior segurança jurídica. Mas sim, pode ser feita de forma remota essa comunicação, tá? E eu não vejo outra forma, dentro de uma pandemia e a impossibilidade de a aglutinação de pessoas, né? Então, eu tenho 2 prazos para falar para o meu empregado. O Ismênia, eu quero reduzir o seu salário. Aviso 2 dias antes e eu tenho que dar a minha devolutiva se eu aceito ou não. Se o empregado não aceitar, posso mandar embora? Pode ser uma alternativa. Porque, veja, não dá para o empregador impor. Ismênia, se eu não tenho dinheiro para pagar a folha, como é que eu vou pagar a rescisão? Não tem alternativa. Se a gente não conseguir o aceite do empregado, por isso que é importante a comunicação. Nesse momento, o que nós precisamos fazer é ter uma boa comunicação com o nosso grupo de empregados, explicar a situação que estamos passando, que o empresário quer, acima de tudo, na mesma linha do governo, preservar empregos, e que isso seja uma verdade, preservar empregos e salários e um patamar mínimo de sobrevivência para que todos passemos juntos por essa pandemia, para que você não tenha essa recusa, mas ela pode acontecer. Ismênia, imagine que eu fiz um planejamento para esse grupo de empregados, eu fazer uma redução de salário e um deles fala, não aceito 25%, quero 50%. Como é que a gente faz? Tem que se trabalhar, aliás, não aceito 70%, eu quero 50%, que é menos gravoso para mim.
a gente vai ter que fazer um trabalho de diálogo com esse empregado e explicar para ele que não se pode diferir a regra dentro de um grupo homogêneo para que um se beneficie enquanto o outro se prejudica. Isso feriria a condição do princípio da isonomia. Nós estamos num momento de que a solidariedade nunca foi a pauta tão forte dentro das relações de trabalho. Então, é muito importante que a gente cientifique esse empregado, que é necessário, que a negociação possível é aquela, tá? A gente, partindo do ponto da comunicação, né, a gente também tem o prazo de 10 dias para comunicar, tanto o sindicato quanto ao governo. O governo federal, ele abriu o site do Empregador Web, que é o mesmo site que a gente faz o seguro-desemprego, tá? Que a gente comunica o seguro-desemprego. No dia 6, na parte da tarde, finalzinho da tarde, ele abriu e documentou que estava disponível lá para fazer as comunicações. Dia 6 não funcionou, dia 7 não funcionou, dia 8 não funcionou, dia 8 no finalzinho da tarde funcionou uma vez, saiu do ar de novo, tá? Inclusive, numa reunião da Fiesp, que a gente assistiu junto, eu e o doutor Ismênia, isso foi levantado lá, né, pelo presidente da Fiesp, e estavam nessa reunião o secretário do Trabalho, né, o Bruno Dalcomo, né, e o Bruno Bianco, que é o secretário da Previdência, e eles falaram exatamente isso, que o site estava com instabilidade, porque estava passando por atualizações para atender ao posicionamento da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? E que isso já estava sendo regularizado, né? Então, essas comunicações que têm o prazo de 10 dias para ser feita, elas estão impossibilitadas por conta desses problemas que estão também tendo nos servidores. É tudo muito novo, né? E é muito acesso ao mesmo tempo, às vezes o servidor não comporta, cai, enfim, tá? Seguindo adiante, a gente tem... Lute, me dá um minutinho, que tem uma pergunta aqui do Marcelo Ponzoni, que ele pergunta, esses dias do mês de abril, que já estão correndo, entrarão na redução da base de abril? Aí eu acho que a pergunta dele tem relação com esse ponto que você acabou de falar, que tem que estar dentro do período de 10 dias de comunicação, é isso? Inclusive... Posso mencionar, Lute? Oi, doutora, Posso desculpa. mencionar? Eu acho, Marcelo, que esse período não vai entrar propriamente em abril, porque a redução, a negociação, ela passa a ter efeitos seguindo os prazos que o Lute mencionou. Eu aviso o meu empregado com 2 dias, ele dá o aceite, do dia que ele assina e dá o acordo, eu coloco no sistema. Quando eu coloco no sistema, é aí que, no sistema que o Lute estava mencionando agora, é aí que esse acordo começa a ter validade, aí que a gente tem a triangulação. Isso, governo, né? Inclusive tem as respostas do próprio Ministério da Economia, da Secretaria do Trabalho, que fala que por mais que esse acordo tenha sido feito lá atrás, ele passa a valer do ponto da comunicação, né? E que os dias para trás, até a comunicação, cabe ao empregador arcar com o salário, com a porcentagem integral do salário, né? Vamos colocar, eu comuniquei dia 10. Então, são 10 dias de salário normal que aquele empregado terá que receber. Os outros 20 dias vai ser com salário reduzido ou de suspensão, não vai ter, né? Enfim, ocorrerá uma proporcionalidade nisso, a partir do momento da comunicação, né? Eu reforço novamente a comunicação, inclusive com os nossos clientes e com o pessoal também que está participando aqui, que não faz parte do nosso cotidiano, mas vale ressaltar isso. Por mais que as empresas consigam formalizar com os seus colaboradores na data de hoje, só vale a partir do momento que entra no sistema. Não é isso, Lute e doutor Ismênia? Isso, foi então, exatamente. Eu aproveito para reforçar que, né, o nosso pedido de compreensão perante os empresários, que essa instabilidade do sistema, ela vem prejudicando essa comunicação. Então, assim,
por mais que vocês passem toda a documentação no dia de hoje, quem está fazendo a transmissão de dados não tem como garantir que a redução vai acontecer a partir de hoje, porque infelizmente a gente depende do sistema, tá? Eu só queria reforçar, porque a gente foi bem questionado, né, Lute, durante essa semana, sobre já está valendo, eu já formalizei, eu já mandei para vocês, tá tudo certo? Não, conforme a gente for conseguindo lançar no sistema, o Lute vai estar dando ok e avisando os empregadores quanto à formalização, tá? Eu só queria reforçar isso daí. Obrigada, gente. Obrigado, No próximo slide, Lute, a gente vai falar da medida provisória, Marcelo Ponzoni, e que aí a gente vai trazer uma outra condição que, inclusive, impacta nesses prazos. A gente só vai fechar esse racional aqui da vigência de acordo, né, Lute, da estabilidade, que é importante, e aí a gente vai entrar nesse ponto do STF, que eu acho que vai te interessar, Marcelo. Isso daqui eu acabei já falando no slide anterior, né, que é a estabilidade, a garantia de emprego. A medida provisória traz a garantia de emprego durante o tempo do acordo, mais igual período. Ou seja, se eu tenho 30 dias de acordo, mais 30 dias depois, eu tenho uma estabilidade total de 60 dias. Posso desligar? Pode. Vai indenizar? Vai pagar a indenização. Tá? E é uma indenização que desequilibra, né, Lute? Desequilibra muito, que é um valor alto, né? Exatamente. Qual que é o valor dessa indenização? E ele é variável, né, doutora? De acordo com o percentual que foi reduzido, não é isso? É isso mesmo. É como se você não tivesse feito a política de redução. É como se você estivesse pagando a inteireza da folha, né? No material de apoio que nós vamos enviar no final desse webinar, a gente tem uma tabela que nós fizemos que mostra exatamente esse impacto. É como se você não tivesse feito esse benefício. Só um apontamento, Lute, alguém perguntou aqui no chat o seguinte: se eu dou a suspensão ou dou a redução, eu negocio isso é aceito, e eu encerro ela antes, ainda assim, imagine, eu fiz a redução por 60 dias, só que eu consegui melhorar a estrutura da minha empresa, então em 30 eu encerrei, eu avisei meu empregado com 2 dias de antecedência, olha, boa notícia, vamos parar com essa redução de salário, daqui 2 dias eu preciso de você em atividade. Melhor notícia impossível para o governo, para o empregado, para você que está bem. Muito bem. Então, nessa condição, se era previsto 60, mas só aconteceu o benefício e a negociação por 30 dias, como é que fica a estabilidade? Fica pelo tempo que ela aconteceu. Exatamente, a vigência, né? O acordo deixou de ser vigente dali para frente, né, doutor? É isso mesmo. Vamos esperar que todos tenham boas notícias como essa, né? Beleza, gente. A gente está com o tempo um pouquinho apertado aí, acabamos estendendo, né, doutora, nas explicações. Vamos tentar dar uma corridinha agora para pegar um pouco das dúvidas também do pessoal. Gente, isso daqui fez mais bagunça do que a gente já tinha, né, doutora? O Partido Rede de Sustentabilidade, né, ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, no Supremo Tribunal Federal, alegando que alguns pontos da medida provisória iam de encontro à Constituição Federal, tá? E o ministro Ricardo Lewandowski, no dia 6, falou assim, vamos preservar, então, a medida provisória, vamos fazer o seguinte, vamos ajustar ela e todo o acordo, inclusive o que está previsto na medida provisória como individual, ele deve ser levado ao sindicato, tá? Ele pode ser feito individualmente, mas ele tem que ser apresentado ao sindicato e o sindicato vai dar o parecer dele, se ele quer ou se ele não quer que o acordo, mover um acordo coletivo, né, doutora? Isso, ele vai... o que a gente teria que fazer? Juntar o volume de acordos individuais, manda para o sindicato, fala, sindicato, eu fechei esses acordos, tudo bem para você? Não está tudo bem, eu quero encabeçar essa negociação. Ele travou a mesa com seus empregados direto e ele puxa a negociação para você. Então, aqueles acordos individuais, não é necessariamente que eles sejam carta que você joga fora.
mas é que o sindicato vai usar aquele insumo para ele negociar em âmbito coletivo. Só que o grande senão dessa ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade lembra que nós falamos, para que você negocie com o seu empregado, você tem que acioná-lo com 2 dias de antecedência. E desse 2 dias de antecedência, que ele falou amém, aceito, desse dia é quando você fecha o acordo. Dali para frente, você tem 10 dias corridos para colocar no sistema que o Lud mencionou. Essa bendita ADI, o Lewandowski disse assim, do dia que o empregado disse, ok, eu concordo, o sindicato tem que ser informado e do dia que ele é informado, ele tem 10 dias para dizer se ele quer puxar a negociação coletiva ou se ele se exime e fala não. Ou ele silencia, ou ele se exime e não fala nada, para que você possa colocar no site que o Ministério da Economia disponibilizou. Quando nós assistimos o webinar da Fiesp, o que eles disseram foi, precisamos adequar o nosso sistema para a nova realidade da ADI. Veja que é um problema procedimental, mas que impacta nas fases da operacionalização da MP 936. Fora isso, como vocês, ou como a Direto Contabilidade, vai conseguir fechar o acordo com o empregado nos mesmos 10 dias? Você tem que esperar o sindicato dar o retorno, para que se o sindicato falar, não, eu não vou me intervir, você vai ter quanto tempo? No mesmo dia para colocar no sistema? Veja como ficou difícil de operacionalizar. Isso aí, sem falar, né, doutora, que é só para causar, né, que eles fazem. Né? Isso a gente já tinha conversado antes de acontecer, né? Acabou que foi perguntado também na reunião da Fiesp e aconteceu com um cliente nosso, né, que a gente mandou para o sindicato e o sindicato mandou a listinha dele de pendências de contribuições, né? Então, ou seja, para tocar aquilo para frente, você tem que acertar tudo e pagar ainda. Tem um sindicato que está cobrando R$120 para fazer o acordo, né? O secretário, a doutora é testemunha, o secretário do Trabalho, o Bruno Dalcomo, e o secretário da Previdência, o Bruno Bianco, foram incisivos nisso, né? E falaram que era para reportar tais situações para a Procuradoria do Trabalho, né? Porque não era o momento dos sindicatos usarem disso para ganhar dinheiro, para levantar faturamento, para levantar receita, né? Era um momento de crise, um momento de calamidade, onde que todo mundo estava sentindo na pele e que os sindicatos não podiam, né, fazer essa atrapalhada toda no meio do processo, né? E o que eu acho que é importante nessa ação direta de inconstitucionalidade, para que vocês tenham um cenário, né? Nós temos o amicus curiae, que é uma figura jurídica que é a pessoa, ela entra dentro, sabe, é um mediador, entra no meio da briga para tentar ajudar, para tentar trazer esclarecimentos e insumo. Falando de uma maneira mais simplista, seria mais ou menos isso. Ainda que essa ação direta de inconstitucionalidade tenha sido proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, existem 3 grandes personagens: a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, várias centrais sindicais com uma única ação, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Esses 3 entes que entraram nessa figura, eles pedem para que a medida provisória no todo seja julgada inconstitucional. Nós só temos um amicus curiae que entrou, que é a Federação Nacional da Indústria, pedindo para que se compreenda a situação do país e que se legitime a qualidade da medida provisória 936 com um acordo individual. Porque, a bem da verdade, nós temos 2 condições, né? A proteção que o STF tenta dar. Como é que eu vou deixar o trabalhador negociar algo tão importante sozinho? Então, ele precisa da tutela do sindicato. Só que quem é empresário, e isso sem querer denegrir a imagem de sindicato nenhum, porque nós temos sindicatos excelentes, realmente preocupados com trabalhadores. Mas nós temos também os sindicatos como esse que o Lute mencionou, que ele informou a intenção da empresa em fechar os acordos individuais, mandou um acordo individual, e o sindicato disse, eu não negocio, você tem que pagar a contribuição. Então, há uma dificuldade de mesa e operacional. Na verdade, eles nem chegaram a falar que não negociam, né? Eles só mandaram, muito discretamente, a listinha de contribuição e falou que precisava ser acertada para seguir em frente. É isso mesmo. Aí, no próximo slide, Lúcia, a gente desce um pouco mais nessa questão do papel do sindicato rapidamente, né?
O que a gente espera do sindicato é qual que seria a intenção do STF pela leitura da decisão do Lewandowski. A empresa pega o acordo individual, assinado, aceito e fala, sindicato, é esse o acordo. Tem algum senão? Posso tocar ou você vai puxar a negociação coletiva? Se o sindicato se manter silente, toca e vai para o site do Ministério da Economia disponibilizado. Se o sindicato fala, não, eu vou puxar a mesa, então se reinicia. Então não começa nem a contar o prazo daquele acordo individual, se forma um segundo acordo para que esse segundo instrumento seja levado ao Ministério da Economia. Esse é o papel do sindicato. A resposta dele é, participo ou não participo da negociação, concordo ou não concordo. Não é falar, não responder e pedir contribuição. Qual que é uma resposta adequada para isso? O sindicato, entendo a sua cobrança das contribuições, a gente pode até formatar para vocês uma resposta padrão, estruturada. O artigo da CLT, total, já estabelece, posicionamento do STF estabelece que não são devidas as contribuições sindicais e associativas em caráter impositivo, depende da autorização expressa do empregado, e este não é o momento. Se eu estou pedindo para reduzir salário, é porque eu não tenho caixa, quiçá para pagar contribuição sindical. A gente pode montar uma resposta arrumada para vocês, e aí o Lute vai dando seguimento. O que eu entendo dentro desse cenário do STF, e o STF só vai julgar essa ADI no mínimo até dia 16 de abril. Parece que a data inicial era mais longa e conseguiram puxar a pauta, mas 16 de abril, para quem não tem dinheiro para pagar folha agora, é muito tarde. Então, o que eu recomendo para vocês? Trabalhem a negociação coletiva, por mais sofrida que seja, por mais que às vezes a gente tenha que engolir algum sindicato querendo cobrar taxa negocial, taxa disso, é negociar com ele, reduzir o máximo. Por que eu estou recomendando o acordo coletivo para redução de salários, redução de jornada e consequente redução de salários? Porque a Constituição manda que qualquer redução de salário seja feita por acordo coletivo. A MP é uma condição absolutamente excepcional, mas a gente não tem a Constituição nos albergando nisso. Então, o que é mais seguro, já que, a bem da verdade, o empresário está no meio de uma briga de foice entre executivo e judiciário. Para que a gente saia disso, vamos seguir a Constituição. Isso é o mais tranquilo. Ismênia, não acho meu sindicato. Todo mundo morreu de coronavírus. Vamos seguir com o individual. A gente manda um e-mail para ele. Ótimo, é melhor ainda se não achar, se eles não responderem, se eles não atenderem telefone, é melhor ainda. Morreu, né, Lute? Manda um e-mail, nos 10 dias não vai, e até o que eu estava conversando com o Lute é a gente fazer uma rotina de devolutiva. 3 dias, pesado sindicato, não recebi sua resposta. 6, chegou no 10º, sindicato, não recebi sua resposta, vou dar seguimento. Guarda tudo isso no teu prontuário e segue a vida, tá? Assembleia hoje não pode ser feita, alguns sindicatos têm feito assembleia virtual, WhatsApp, ou como nessa ferramenta que a gente tem usado, e a validação de atos de uma negociação coletiva, o mais adequada que seja no mediador, que é um sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, só que depende de um requerimento assinado, depende de procuração. Tudo isso está numa instabilidade jurídica severa. Só que nós temos muita jurisprudência que diz que acordos coletivos que são assinados pelas partes já têm validade. E aí a empresa imprime, assina, manda para o sindicato, imprime e assina, e a gente já tem aí alguma mínima segurança jurídica. Márcia, você quer falar? A gente tem alguns minutos a mais, é isso? Eu programei até as 17h30, a gente está em 17h13. Como é que vocês estão aí? Tem 3 slides. Não, 1, 2... Não, só 2. A segurança jurídica nós já falamos. Tem só aqui um ponto, Lute, é importante vocês terem a manifestação do empregado, mandou para ele não pode responder tudo bem. Fazer um textinho padrão em que tenha uma real manifestação, que a pessoa fala, entendi, li, concordo, aceito, alguma coisa do jeito do empregado, mas que tenha essa conotação de que a pessoa não está sendo imposta, tá? E aí vocês vão trabalhando isso em termos de comunicação. A gente colocou aqui a questão da isonomia, essa lógica operacional.
o exemplo que eu trouxe, que a gente discutiu muito, eu e o Lute, ele tem, dentro da equipe dele, 15 pessoas, analistas de departamento pessoal e folha. Ele não pode pegar, por exemplo, os corintianos, eles merecem sofrer menos nessa problema de pandemia. Doutora, pode... Então, segura o povo na sala aí, Márcia, que vai sair segura. da sala o povo. Ó, corintiano pode ter no máximo 25% de redução de salário. Quem é palmeirense ou São Paulino pode descontar 70% e dar suspensão. Não pode fazer isso, ainda que o Corinthians mereça. Tem que se ter um tratamento isonômico dentro de uma lógica operacional. E a outra coisa que é mais difícil, especialmente se tivermos aí diretores de empresas, sócios nos assistindo, o ideal é que o sócio também tenha uma mordidinha dentro do seu planejamento administrativo nesse período de pandemia e com a aplicação da 936. Não faz sentido você pegar o seu grupo de empregados, suspender salário, dar redução salarial e você continuar não... o Prolabore, né? Prolabore, participação dos lucros, cuidado com isso. Tem que ter uma coerência operacional e financeira geral. Por exemplo, eu posso reduzir o salário diferente? Talvez possa, né, doutora? Desde que eu consiga justificar isso, né? Depende. A gente estava falando até, Lute, se a gente, por exemplo, tiver pessoas com uma maior senioridade, que tem um grupo de pessoas mais júniores, que estavam treinando esses júniores. Dentro de uma pandemia, talvez seja melhor se garantir um desconto ou uma suspensão do contrato de trabalho do júnior, porque no final, no frigir dos ovos, com o benefício da União, ele vai ter um impacto nominal menor do que aquele que ganha mais, porque a gente tem os limites do seguro-desemprego. Então, pode ser que valha a pena esse pessoal que é mais júnior se deixe em suspensão, esses mais sêniores se faça uma redução menor, porque pela senioridade, ele vai dar vazão ao trabalho que ainda existe. É só uma lógica operacional. Se você for ser questionado no judiciário, no Ministério Público, você tenha como sustentar. Beleza. E aqui a gente traz um pouco da segurança no trabalho, né? A NR1 também, né? Isso. Vou passar bem rápido isso para a gente poder responder o pessoal. Ô, Lute, eu só gostei que no chat aqui do lado todo mundo gostou da questão do Corinthians. O Corinthians, ele prevalece. Vamos lá. Segurança... quando a gente olha para a segurança do trabalho, a gente tem que olhar a análise do grupo. A gente pensa muito, eu acho que o Tércio está aqui na reunião, que é um engenheiro de segurança do trabalho parceiro nosso. A gente olha muito em grupos homogêneos de risco. É importante que vocês avaliem, dentro das medidas que o Ministério da Saúde coloca, se as pessoas se enquadram naqueles grupos de risco por conta de idade, comorbidade. É importante que isso seja olhado, porque essas pessoas, preferencialmente, têm que ficar fora do trabalho. Isso quem licença remunerada. Isso quem está trabalhando ainda em local físico, né? Em local próprio da empresa, né? Isso, ou licença remunerada, ou férias, ou banco de horas, ou as condições da MP 936, suspensão de contrato de trabalho, ou a redução de jornada remota, tá? Veja, o fato da pessoa ter sintomas, seja típicos de Covid, confirmação ou não, a lei, a 13.979, já recomendava, que foi aquela logo no início de fevereiro, já recomenda que a gente afaste essa pessoa e o Ministério da Saúde avança em normativas pedindo esse afastamento. Quem começa a ter sinal de doença, de duas uma, ou tem Covid e está com um sintoma próprio, ou ela está com imunidade baixa e ela pode pegar a Covid. E o ponto muito importante a Lei 13.979, ela tem uma partezinha lá no final que diz assim, a Covid não é doença do trabalho, salvo se comprovado o nexo. Quando a gente assistiu aquele webinar, né, do pessoal da Fiesp, eles disseram assim, aquele artigo de lei está voltado mais para quem trabalha na área da saúde, que é muito exposto à carga viral. Mas, a bem da verdade, não é o que está na lei. Ainda que eles deem essa interpretação, os secretários, o que está na lei se a pessoa adoecer de Covid, não é doença do trabalho, salvo se comprovado o nexo. Quer dizer, se você for um empregador, que você não deu álcool em gel, colocou a pessoa para trabalhar em horário normal, ela pegou os picos de transporte público, ela pode ter pego o Covid com a vizinha, com a mãe. Mas você formou um cenário tão gravoso que vai existir a chance de você ter uma discussão judicial dessa. Exatamente, né? É difícil dela provar, mas também é difícil do empregador provar o contrário, né? Então, tanto quanto, né? E a gente tem uma justiça
do trabalho que é tendenciosa ao empregado, né? Então, à proteção do empregado, né? Então, é nesse sentido que se tem que pensar, né? É isso. E aí a gente tem que pensar em equipamento de proteção individual. Quando a gente olha o ambiente de trabalho, tudo que eu dou para proteger o empregado tem que ter o CA, que é o Certificado de Aprovação do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, agora da Superintendência do Trabalho. É uma chancela, ele pega todos os equipamentos de proteção individual, faz os testes, valida, fala, não, dá para proteger desse agente que ele se propõe a proteger, dá uma numeração e isso se presta a chancelar, dá uma garantia para a empresa comprar aquele equipamento sabendo que ela vai ter a efetiva proteção. A grande questão é máscara. Quando começam as normativas do Ministério da Saúde falando de máscara, existe até um documento mais parrudo, né, do Ministério da Saúde, dizendo máscara de tecido nunca, jamais. Só que, conforme a pandemia foi avançando, e mesmo os Estados Unidos passando a repensar a máscara de tecido, nós já temos notas informativas, uma nota informativa eu mando para vocês depois do material, para disponibilizar. É uma nota informativa do Ministério da Saúde falando máscara de pano, talvez. Então, quando a gente casa a norma regulamentadora número 1, que fala de todos os cuidados que o empregador precisa ter para evitar os riscos ambientais e relacionados ao trabalho dos seus empregados, quando a gente olha a pandemia, Ministério da Saúde, que antes falava máscara de pano nunca, agora faça máscara caseira, a gente precisa repensar o quanto que é possível e o quanto é necessário fornecer máscaras, inclusive de tecido, para os empregados. Agora, veja, não adianta eu jogar um EPI no colo do empregado, eu tenho que ensinar. Por isso que a gente treinamento, né? Treinamento. Ah, Ismênia, mas máscara todo mundo sabe. A máscara do Covid nem todo mundo sabe. Não pode tocar, tem todos os senões. E a máscara, ela pode dar um excesso de confiança que a pessoa esqueça de lavar a mão, passe o dedo no olho, esqueça de passar o álcool. Tem uma série de cuidados. O ideal é que se faça a entrega dos EPIs, o melhor dos mundos, todos com CA. Se não for possível máscara, que já é uma orientação do Ministério da Saúde, máscara que protege, máscara consistente, deixar para o pessoal da saúde que já está sem insumos. Então, com a sua equipe de segurança do trabalho, avaliar a possibilidade, sim, de máscara de tecido e os outros EPIs, com treinamento online, com direito a uma provinha online respondida, para que você comprove que você fez o fluxo inteiro. E o álcool em gel, que é absolutamente necessário em qualquer operação. Beleza, vamos para a dúvida? Eu anotei aqui algumas, viu? Você tem aí, né, Márcia? Eu tô olhando pelo chat. Tá. A gente pode voltar. Eu anotei uma de contrato de experiência. Posso ir pensando nela? Vai, porque você deixou o Edson esperando aí a apresentação toda, né? Fala, a gente deixou ele aí, né? Então. Mas o Edson é corintiano. O Edson é corintiano, tudo bem. E o Edson colocou uma outra pergunta. Olha, Edson, eu acho, não sei se foi você que perguntou, questão do contrato de experiência. Se com a redução, a suspensão, elas são compatíveis. É compatível. A questão da redução da jornada de trabalho, o tempo do contrato de trabalho continua correndo. Então, quando você for negociar a redução de jornada e salário, fica atento, porque se você não quiser aquela pessoa agora, se você mantiver o período de redução e jornada, o contrato dela, que é por experiência, prazo determinado, vai virar indeterminado. Então, é só ter esse tipo de atenção, porque o prazo continua. Se você falar, Ismênia, a minha empresa agora eu tenho que baixar as portas, não tem jeito, eu vou suspender o contrato de todo mundo, inclusive do pobre que acabou de entrar, coitado dele, que estava em experiência. O caso dele vai ser diferente, porque o prazo da suspensão do contrato de trabalho não conta para fins de férias, para 13º, ele é uma suspensão, é como se a gente estivesse levitando o contrato de trabalho. Mas tudo isso cabe discussão. Qual que é a minha sugestão, de uma maneira pragmática, para facilitar a vida de todo mundo? Rescinda o contrato de experiência. A pessoa acabou de chegar, está numa fase para você conhecer esse empregado, vai dar menos trabalho. Porque se você reduz e esquece o prazo, vira indeterminado. E aí, se você decidir mandar embora, você está conhecendo a pessoa, você vai ter que garantir a estabilidade no emprego, a garantia do trabalho que a MP determina. São muitos senões que, no meio dessa pandemia, pode ser muito difícil de gerenciar.
Eu estou vendo aqui também uma pergunta. Você quer falar, Márcia? Deixa eu só fazer uma que eu recebi fora do chat, mas que eu acho que se encaixa para algumas situações. Vão ter empresas que não vão ter condições financeiras de reduzir nem 70, 50, 25 e nem de pagar a indenização para efetuar a demissão. Existe saída para essas empresas que se encontram numa situação financeira realmente impossível de manter a operação, de manter o pagamento ou fazer as demissões nesse momento? A saída seria só aquele crédito que está sendo oferecido para pagamento de folha? Com segurança, sim, né, doutora? Aí, nesse caso, uma empresa nesse cenário, ela teria que entender os riscos e Olha, acatar, né? o que eu faria com uma empresa que, assim, eu não tenho dinheiro para nada, agora parou tudo, agora eu não tenho dinheiro para menos nada, eu pensaria em fazer acordos trabalhistas, pensando na relação de trabalho, que é a minha especialidade. Eu chamaria os meus empregados e diria assim, não tenho dinheiro para nada, né, nem para acender a luz agora. Preciso demitir vocês, não tenho dinheiro. Tentaria fazer pelo menos o recolhimento da multa de 40% do FGTS, emitiria o TRCT e faria um acordo extrajudicial trabalhista com homologação no judiciário, né? Esse acordo extrajudicial trabalhista é uma previsão que a lei dá a partir da reforma, não olha para parcelamento de rescisão, rescisão não pode ser parcelada, mas eu acho que é um meio operacionalmente viável. Então, eu pagaria as rescisórias usuais, anteciparia os 40%, poderia colocar nesse acordo extrajudicial como primeira parcela do meu acordo os 40% para que a pessoa levante o FGTS, somo a multa do 477, que quando eu pago a rescisória fora de tempo, eu tenho que pagar o correspondente a um salário, faço esse acordo extrajudicial e parcelo. E tenho que honrar. E talvez pediria o apoio do sindicato se tiver boa relação. Se não tiver, eu falo para o meu empregado. E aí é o ponto importante. O empregado tem que procurar o advogado que ele quiser. Você fala para ele, estou sem dinheiro, não tenho nada. Preciso rescindir seu contrato porque eu vou baixar as portas. Ou, como alguns maus empresários fazem, vai procurar seus direitos na justiça e não paga nada e deixa para resolver no judiciário, que não é bom. Ou você negocia com o empregado. Empregado, procure seu advogado, vamos fazer esse acordo, o que eu posso é isso. Dá para ser? E aí você vai executando o planejamento. Não tem resposta certa para isso. O melhor dos mundos é que a empresa ela tem um mínimo caixa para cuidar dessa sua operação. E também tem, né, Lúcia, a questão da recuperação judicial, que primeiro você olha para a empresa, para depois você olhar os contratos de trabalho, ainda que seja num ato contínuo. Tá ok, então, doutora, obrigada. Aqui tá a Camille Garcia está perguntando, ela fez uma pergunta a respeito dos... E os funcionários que já estão afastados, né? Estão em licença, né? Estão em licença maternidade ou afastados. O que a gente estava conversando um pouco antes, né, doutor? Os empregados que estão em licença maternidade, os que estão afastados por auxílio-doença, não tem nem necessidade, ele já está pelo benefício, ele já está pela previdência, né? Agora, o funcionário que está em licença maternidade, ele está recebendo da empresa um valor, né, de salário, que é equivalente ao valor do salário que ele recebia antes de entrar, né, na licença maternidade. Porém, a empresa resgata isso a título de desconto na previdência, né? Se ela não está tendo, mas a empresa não vai ter pagamento de GPS no período, vai suspender o contrato de todo mundo, só vai ter dessa funcionária. Sim, e vai gerando crédito, que ela pode solicitar a restituição posteriormente, né? Ela tem até 5 anos para utilizar esse crédito ou solicitar a restituição, né? E os processos também dentro da Receita quanto a isso têm evoluído um pouquinho em agilidade, né, Márcia? Com a digitalização de toda a operação da Receita, né, e tudo, tem evoluído quanto a isso em agilidade, que a Receita também tem até 5 anos, né, Márcia, para dar o retorno depois do processo aberto, né? Isso mesmo. Tá? Tem algumas perguntas aqui que estão repetidas.
né, assim, com o mesmo sentido. Ainda voltando sobre a comunicação oficial lá no sistema, sobre a redução. Até a efetiva comunicação, quem que é responsável pelo pagamento do salário? O próprio empregador e sobre o salário integral, certo? Isso. Ele vai pagar os dias sobre o salário integral. Ah, foi feito dia 10, então é o salário, né, dividido por 30, esse mês é 30, né? Por 30 vezes os 10 dias, né, o salário integral. Ok. Ô, Lute, você consegue anexar aqui no chat o material agora? Porque, assim, a gente tem o contato da maioria aqui por e-mail, só que muita gente entrou depois que a gente iniciou pelo link e talvez não estejam na nossa lista de e-mails. Será que você consegue anexar para eles baixarem lá? É nesse anexar aqui no chat mesmo? Isso. Se vocês quiserem, Lute, eu abro aqui um Google Drive bem rapidinho e eu subo. É que eu não tô com você tá com a versão final, né? Eu coloco aqui. Enquanto você. Deixa eu só ver aqui, enquanto você pergunta, enquanto você anota isso, deixa eu só fazer um apontamento que eu acho que a gente não mencionou. Questão de fraude. É muito importante que tanto a empresa quanto o empregado estejam bem aderentes à realidade da negociação, a esse cuidado dos valores envolvidos. Qualquer condição de fraude, a União ela vai estar com uma fiscalização absoluta em cima desses acordos, porque a gente está tirando dinheiro do erário. Tirar dinheiro do erário é estar tirando o nosso dinheiro, dinheiro público, que é dos nossos impostos, das nossas contribuições. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso pode, inclusive, ser configurado como crime, lesão ao dinheiro público, ao erário, pode trazer penalizações, está bem complicado, tá? Deixa eu ver uma outra coisa que perguntaram aqui. Levar os acordos individuais ao sindicato depois de fechar. Quer falar, Márcia? Eu tinha uma sobre indenização, a da Luciana. Tá. A indenização no caso de dispensa durante o período de estabilidade será em qual valor? É o cálculo normal, né? A indenização é uma mordida maior. A indenização de quando a pessoa se eu demitir a pessoa, Márcia? Porque ela é variável, né? Depende da situação. Aqui, ó, eu já achei a pergunta. A indenização, no caso de dispensa, durante o período de estabilidade, será em qual valor? Luciana, vai considerar o valor do salário da pessoa. Então, imagina que eu, empregador, eu fiz o desconto, a redução de jornada de 70%. Então, eu estou pagando só 30% do salário do meu empregado e o meu empregado está recebendo o benefício emergencial do governo. Se eu mando a pessoa embora no meio do caminho da estabilidade, eu vou pagar uma proporcionalidade desse período de estabilidade que eu não respeitei, mas a base de cálculo não vai ser o benefício do governo, vai ser o salário que eu deveria ter pago. Por isso que sai caro. Ok. Vamos lá. Levar os acordos individuais ao sindicato depois de fechado com os colaboradores ou antes deles assinarem? Eu acho que é melhor a gente levar assinado. E aí, por que eu estou defendendo essa ideia, Márcia? Acho que foi o Noel que perguntou, né? Eu estou pensando nisso porque, Noel, quando a gente olha a figura do sindicato, o sindicato ele é um representante do trabalhador e ele só ratifica e direciona as negociações para atender o anseio do trabalhador. Dentro de uma situação como essa, se eu já levo os acordos individuais assinados, eu vou garantir uma agilidade maior em mesa. E especialmente aquela condição, que você vai lembrar bem, Noel, daqueles sindicatos que o trabalhador quer uma coisa e o sindicato não faz assembleia, não dá seguimento. Então, a gente consegue ter uma configuração de prática antissindical do outro lado. Mesmo que eu tenha essa DI que me mande fazer a chancela do sindicato, eu penso que se eu tenho tudo assinado, tudo arrumado, fica mais fácil para a gente discutir judicialmente no futuro ou no Ministério Público qualquer problema. A Leda está falando aqui, a Leda passou uma informação falando, pessoal, um detalhe, é que o empregador web está cobrando lá as informações das contas bancárias. O que acontece? Aonde que esse colaborador vai receber o benefício? Aqueles que já passaram para a gente a conta bancária dos colaboradores,
a gente já lançou no nosso sistema. Aqueles que não lançaram, segundo a medida provisória, ela fala o quê? Olha, se vocês não tiverem não tiverem essa informação ou tiver qualquer erro de informação no processamento do arquivo, vai ser criada uma conta digital ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica para esses colaboradores, aonde será depositado esse benefício, tá bom? Mas quem solicitar, gente, essa redução ou essa suspensão e puder mandar para a gente essas contas, é melhor. Eu acho que o colaborador também vai gostar de receber na conta que ele já recebe, tá bom? Que aí a gente cadastra dentro do nosso sistema. A gente teve outras perguntas aqui, falando ainda do Edson e da Mari, referente ao vínculo com o sindicato. Aí a doutora Ismênia já havia respondido durante essa parte da explicação, né? Que os sindicatos estão cobrando, mas que ela vai nos ajudar, inclusive, a mandar um comunicado, porque é incorreto isso. O engraçado, né, a gente vendo assim, até mesmo essas tantas questões aqui que os clientes apresentam, né, que o sindicato, ele veio, ele aparece na Constituição Federal com o intuito de quê? De representar o colaborador, né, ou a empresa ou o empregado. E eles passaram disso para uma situação de cobrança de contribuição, né, ou paga ou não paga a contribuição, né, paga ou não paga, né. Não se não pagar, eu não faço, né? Não importa se você paga ou se você não paga, é um direito constitucional de representatividade, né? Isso é indiscutível ali nessa situação. Né? Esse é o melhor dos mundos, mas infelizmente a gente sabe, né? A Edilene Costa perguntou sobre o pagamento de salário até se a redução, se a empresa tem que pagar o salário até a decisão do sindicato. Teoricamente, sim. Porque a redução de salário, a redução de jornada ou a suspensão do contrato é só a partir do input no sistema. Que aí a gente começa a contar o prazo do governo. Porque lembra, Edilene, né? Lembra, Edilene, que a gente só tem esse rateio com esse custo quando o governo sabe. E aí, por isso é tão importante que a gente avise o governo no prazo de 10 dias do aceite do empregado ou 10 dias da negociação firmada com o sindicato, porque o governo ele tem o prazo aí em até 30 dias do sim, que é o prazo regulamentar, até 30 dias do sim de fazer o pagamento. Porque se a gente não observar os 30 dias do sim, aí eu ganho 30 dias a partir do input da informação. Ok. O Ednardo tinha também perguntado, vocês poderiam explicar como fica os dias anterior à validação do acordo? Quem paga? A empresa. A empresa, infelizmente. Lúcia, eu consegui subir as coisas aqui num link. Você quer que eu disponibilize? Eu mandei, eu coloquei já. Ou eu não mandei, eu só subi. Deixa eu ver. É que eu estava olhando as perguntas junto com a Márcia. Pronto. Essa pergunta do Otávio é importante, tá? Inclusive, isso foi uma situação que foi apresentada pelos secretários do governo lá na reunião da Fiesp. O Otávio pergunta, é permitido fazer 60 dias de suspensão mais um mês de redução? Dessa forma, respeitando o prazo máximo de 90 dias? É permitido. Isso. É permitido, tá, Otávio? A gente não pode só desrespeitar os 90, né, Lute? O suspensão, como é o mais gravoso, sempre 60. Sempre 60, isso. E se você o total, 90. Se você colocar... Ismênia, eu posso colocar todas as reduções e depois colocar uma suspensão? Não, porque você vai estar entrando em 120 dias. As duas juntas têm que ficar no máximo em 90 dias. E aí você conjuga da maneira que mais te convém. Isso aí. Aí vai fazer conta, né, Lute? A Érica também perguntou, quem reduzir jornada pode pegar o empréstimo para fazer o crédito, né, para folha de pagamento? Eu acredito que sim, né? Porque é uma coisa distinta. A empresa ela vai pegar um empréstimo e a empresa, inclusive, vai pagar juros reduzidos, mas vai pagar juros sobre esse crédito para poder pagar os salários. É isso mesmo, né? Sim.
Tem uma pergunta do Elias aqui, que também a gente conversou um pouquinho antes, né? Quais os procedimentos caso a empresa opte por conceder férias para os funcionários durante a quarentena? É o procedimento da medida provisória 927. Você comunica com antecedência e você faz a liberação das férias e você tem aquele benefício de pagar 1/3 de salário de forma lá na frente, junto com o 13º. Você pode fazer tanto as férias individuais quanto as coletivas. Não tem problema nenhum. Não, só que lembra que você não tem o benefício, né? Só que você não tem, dando as férias, né, Lute? Você não adere a 936. Você não tem os benefícios do benefício emergencial. É tudo na tua folha. Você tem que pensar. Agora, é importante também levantar um questionamento, que também é uma discussão, e quem aderiu lá à redução de jornada e já tinha férias programadas para o mês que vem? Vamos colocar assim, né? Uhum. Eu posso continuar com essas férias e eu pago o salário reduzido? Como é que eu pago? Não pago? Continuo? Não continuo? Isso não é um ponto que não traz clareza, a legislação não traz, a medida provisória não faz menção a isso, né, doutora? Só que, por precaução, a nossa orientação é de que as férias sejam suspensas nesse período, né? Porque não é compatível, né? Como é que a pessoa está em férias e eu vou suspender o contrato? Como é que a pessoa está em férias e eu vou reduzir a jornada? Não tem compatibilidade jurídica. Então, já que essa pessoa, você não conta com aquela mão de obra na sua operação e você está precisando de dinheiro, comunica o cancelamento das férias, não é bom. O ideal é que o empregador avise as férias com 30 dias de antecedência e mantenha, só que é o empregador, por letra fria da lei, que define o dia que o empregado vai ter as férias. Está numa situação de pandemia, sem dinheiro, portas fechadas. Cancela as férias, fala, não tenho como manter, cancela e fala, preciso negociar com você para preservar o seu emprego. Estou com a corda no pescoço e fazer essa tratativa de uma maneira tranquila, de uma maneira transparente. A pedra fundamental da fase que nós estamos vivendo é solidariedade e transparência. E ficar claro o interesse de que as pessoas, o esforço do empresário é manter emprego e o esforço do empregado vai doer um pouco, reduzir meu salário, mas a gente vai junto passar por essa fase e preservar minha saúde para passar, né, e voltar à normalidade. Sim, eu acho que é isso, né, gente? As outras a gente responde por e-mail, Márcia? Ou a gente estanca agora, são 17h40, a nossa última pergunta... A gente ultrapassou só 40 minutos. A nossa última pergunta aqui, a gente vai considerar como de 17h40, da Neide. Vamos responder até a da Neide? E aí, encerrou? A da Mari anterior a gente respondeu? Não, a gente ainda tem... a gente está aqui... a Neide... Peraí, a gente estava em quem, pessoal? Vou na Neide, tá? A Neide fala assim, a parte do governo, o dinheiro, paga diretamente ao funcionário ou passa do governo para o empregador e repassa para o funcionário? Eu acho que o Lute já respondeu, né? Vai direto na conta do empregado. E até tem na Fies falaram... sim. O benefício, sim. Tá. E eles lá na medida provisória, eles também não falam de forma clara, mas ele é algo em torno de 30 dias, mas só que não fala se é 30 dias a partir da comunicação, se é 30 dias... Eles não traz clareza, mas ele fala 30 dias. Isso. A Débora, ela perguntou, o Sindicato do Turismo liberou o acordo antes mesmo da MP, porque eles foram um dos primeiros setores a sentirem a crise, né? Sim. Então, ela colocou aqui, o Sindicato do Turismo liberou o acordo antes mesmo da MP. Mesmo assim, teremos que enviar ao sindicato o aceite dos funcionários? Eles fizeram, aquela do termo emergencial, doutora, que eles fizeram o termo emergencial lá e tudo mais. Só que o que acontece? O termo emergencial do Sindicato do Turismo, ele foi feito anterior à medida provisória, né? Então, na própria medida provisória, ela traz que os sindicatos têm um prazo... Você lembra o prazo de cabeça, Ismene? Eu não... 10 dias. E aí, Lute, a gente tem o turismo e tem o Sintoresp, que aqui de São Paulo são os que me vêm à cabeça rapidamente. E foram dois que, antes da MP 936, fizeram acordos para acolher os seus representados, né?
Só que o que esses sindicatos têm feito? Eles já, por exemplo, o Sintoresp, ele já está revendo as bases do acordo dele. Porque esse é o prazo deles. Eles têm o prazo para adequar o acordo à medida provisória 936, né? Sim, Só que o Sindicato do Turismo, não sei se está fazendo isso, porque a gente comunicou ele lá e ele foi um dos que mandou um e-mail, né, com o relatório de cobrança, né? Então, nesse sentido, eu acho que eles não têm muita intenção de fazer um novo termo emergencial, de readequar o termo emergencial deles, né? E aí veja uma coisa, imagine que, vou pegar o Sintoresp, o Sindicato de Turismo, ou qualquer outro sindicato que, por uma intenção própria ou por uma pressão dos empregados, já tenham feito negociações para reduzir salário, para reduzir jornada, ou para reduzir salários propriamente, mantendo jornada, enfim, tenha feito algum tipo de negociação. Esses sindicatos e as empresas, elas podem, se o sindicato de categoria manter essa negociação, elas podem aderir a esse acordo coletivo. E veja, a convenção coletiva é sindicato de empregados e sindicato patronal, atinge a todos, é um guarda-chuva. Se a minha empresa quer fechar um acordo específico com o Sindicato da Sociedade dos Advogados, é o Decastro com o sindicato. E aí eu vou negociar com o sindicato se eu vou fazer um acordo que vai dialogar com a MP 936 ou se eu vou fazer um acordo que não tem nada a ver. Eu digo assim, não, eu tenho um dinheiro, eu não quero reduzir salário, eu quero fazer condições especiais aqui para mim. Eu posso. A gente só tem tanta observância de prazo, negociação, sistema do Ministério da Economia, se a gente precisar que o governo pague o benefício emergencial. Se eu não precisar desse fôlego e nem de qualquer outra circunstância, eu posso caminhar com o meu sindicato e fazer as negociações. Ou eu faço uma negociação como eu quero e como eu posso, e como o sindicato aceita e os meus empregados, ou eu faço a negociação nos termos da medida 936, seguindo todos os trâmites. Ótimo. Gente, a gente precisa encerrar. Ô, Mar, você viu aí se receberam o material? Não, a doutora Ismênia, apareceu o link, a doutora Ismênia subiu o link. Eu vou segurar um pouquinho mais a sala aqui, o chat aberto, para o pessoal. Ó, gente, no chat, a doutora Ismênia disponibilizou o link onde está o arquivo, às 17h46. E eu mandei de novo agora, tá? Nesse link tem a nossa... O das 17h46 é agora, o outro é 17h42. Então, assim, eu vou segurar mais um pouquinho para que vocês possam ter acesso. Eu quero agradecer a participação de todos. A gente teve uma sala de reunião com quase 100 pessoas, dentre elas clientes da Direto, convidados da Direto, convidados da doutora Ismênia, clientes da doutora Ismênia. Então, espero que todos tenham tido bom proveito. A doutora Ismênia é uma pessoa que a gente admira muito, que né, bom, Muti? Ela perturbamos bastante, né, Ismênia? Ela passa muita segurança, clareza nas informações. Então, assim, nós da Direto vamos disponibilizar o material. A doutora Ismênia já criou aqui o link, mas a gente vai estar disponibilizando também, acredito que nas nossas redes sociais. Então, quem não segue ainda Direto, procura lá. Doutora Ismênia, a Decastro... Também, fica à vontade. E o que é bacana dos materiais das redes sociais da Direto é que não são só matérias sobre departamento pessoal, são dicas de gestão. Então, até para as empresas, independentemente do porte, né? Nós, como gestores de pessoas, são dicas muito bacanas. Eu sempre aprendo, não é marketing, não, é verdade. Eu sempre aprendo acompanhando o site da Direto, é muito legal. Inclusive, está sendo elogiada no chat aí, ó. Nós também admiramos muito a doutora Ismênia. Mas não vale, é tudo amigo, não vale. A Luciana Parmo, Cassiano é meu ex-chefe. O Thales, não vale, é tudo amigo. Deve ser tudo corintiano, viu? Graças a Deus. Eu me relaciono bem. Olha, nesse link que eu passei também tem a cartilha, tá? Tá ótimo. Ó, tem a Silvia que trabalha comigo. Legal. Ismênia top. Coisa boa.
Peraí que eu acho que tem... Olha, Edmilson! Olha, que honra o Edmilson. Muito obrigada, Edmilson. Você é top, Ismênia. Coisa boa, obrigada. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada. A gente pretende, nesse período aí, promover mais webinários, assim, sobre assuntos trabalhistas, sobre gestão, que é o que a doutora Ismênia comentou, né, que direto tem esse trabalho consultivo na gestão de negócios, e eu acho que esse é um momento que isso faz toda a diferença. Então, a gente vai estar preparando o material para estar divulgando, e aí, como a gente agora já tem essa parceria, assim que a gente disponibilizar os próximos, a doutora Ismênia também vai ajudar a gente a divulgar. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigado.